Oi, pessoal, voltando aqui porque o vídeo cortou. Então, deu para entender, né, essa questão da contribuição da SOJ 17 do TST, que não é possível o estabelecimento pelos sindicatos, nem por acordo, nem por convenção coletiva, de contribuições, taxas, etc., para quem não for filiado. Para quem for filiado, sim, vai ter que pagar. Mas quem não é filiado não tem a obrigação de pagar nenhum tipo de contribuição, taxa, imposto, etc., tá? E aí, desde 2017, que não é obrigatório pagar nada, né? Antes tinha aquela contribuição sindical que eu falei pra vocês no finalzinho do vídeo passado. Bom, que mais? Então, a gente passa para o item 7, vamos falar do modelo brasileiro de relativa liberdade sindical, tá? A gente vai ver que ainda se mantém uma certa estrutura corporativista, e eu vou já explicar no que consiste ainda a manutenção dessa estrutura corporativista que permanece, né, desde a década de 30 e ainda não foi retirado da nossa Constituição e nem da nossa CLT, embora, claro, tenha havido uma evolução positiva no que tange à garantia da liberdade sindical aqui no Brasil, tá? Só que ela não é plena ainda. Bom, então no item 7.1 fala da questão da liberdade de criação e associação sindical. A Constituição vai dizer lá no artigo 8º, inciso 1º, que é livre a associação profissional e sindical, observado o seguinte, que não é possível que exista a determinação por lei de que o poder público tem o poder de autorizar ou não autorizar a criação de uma entidade sindical, certo? Não é possível que o poder público interfira ou intervenha na criação de um sindicato, permitindo ou não permitindo a criação desse sindicato. Isso porque na década de 30, ou até pouco tempo atrás, né, até a Constituição de 88, havia o Ministério do Trabalho, era o órgão competente para autorizar ou não autorizar a criação de um sindicato, certo? Hoje não é mais possível. Hoje o registro é para fins de organização das unidades sindicais junto ao Ministério do Trabalho, que hoje está a cargo do Ministério da Justiça, tá certo? A CLT fala em Ministério do Trabalho, mas hoje é o Ministério da Justiça. Então, hoje existe a necessidade de um registro, tá? Mas só para fins de organização e verificação da chamada unicidade sindical, que eu vou já falar no que consiste. Mas não há mais esse poder do poder público, né, do Estado, de interferir efetivamente na criação e na organização dos sindicatos, tá? E aí, em relação à chamada liberdade de organização, vou falar agora do chamado modelo de unicidade sindical. Aqui no Brasil, gente, adota-se esse modelo, e aí eu já adianto que existe uma grande crítica em relação à manutenção da unicidade sindical aqui do Brasil. Mas primeiro eu vou explicar no que consiste e depois eu explico qual é a crítica. Aqui no Brasil, gente, é vedada a criação de mais de um sindicato, tá? Representando a mesma categoria econômica ou profissional na mesma base territorial, certo? E a base territorial mínima é a do município, certo? O que eu quero dizer, só pode existir um sindicato de professores no município de Fortaleza, certo? Só pode existir um sindicato de médicos no município de Sobral. Pode ter um sindicato de médicos no município de Fortaleza e outro sindicato de médicos em Sobral? Sim, porque a base territorial mínima, certo? É o município. O que eu tô querendo dizer é que não pode ter 2 sindicatos de médico em Fortaleza, não pode ter 2 sindicatos de engenheiros em Quixadá, certo? Só pode ter um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica por município. É possível criar uma associação sindical, não um sindicato, em uma base territorial mais ampla que município? Sim, certo? Então, é possível criar o Sindicato dos Professores de Fortaleza e Caucaia juntos? Pode, certo? Pode ter uma base, a base mínima é município, mas pode ser uma base maior que isso. Pode ser intermunicipal, incluindo, por exemplo, Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, para reunir, por exemplo, a região ali do Cariri. É possível uma base intermunicipal. É possível, inclusive, sindicatos com base estadual. Então, o Sindicato Estadual dos Engenheiros, certo? E aí, só é possível esse sindicato, né, no estado do Ceará,
Aí já falo da possibilidade de desmembramento, que a gente vai ver que é possível também. Ou pode ser de base interestadual ou até de base nacional, embora seja bastante difícil, mas é possível. Então, a base territorial mínima é que é a do município, que não pode ter, por exemplo, o sindicato dos professores do bairro da aldeota, não, porque o espaço mínimo é o do município. Mas pode ser intermunicipal, pode ser estadual, pode ser interestadual e até mesmo sindicato de âmbito nacional, embora não seja comum, certo? E é possível que um sindicato com uma base territorial mais extensa, tipo estadual, se desmembre para a formação de sindicatos menores com base territorial menor, certo? Então, por exemplo, a gente tem o sindicato estadual dos engenheiros, certo? Vamos supor, dos engenheiros civis. O sindicato estadual dos engenheiros civis, aqui no Ceará. É possível que a galera de Sobral se organize, os integrantes da categoria dos engenheiros civis de Sobral, se organize para formar um sindicato próprio, certo? E aí vai ter que haver uma votação em Assembleia Geral com todos os integrantes da categoria de Sobral, que é a que quer se desmembrar, tá certo? E é preciso que seja aprovado pela maioria da Assembleia Geral daquele pedaço que quer se desmembrar, né? Então, por exemplo, toda a categoria de engenheiros civis de Sobral vai ser chamada para votar em Assembleia Geral e, caso concorde, nesse exemplo que eu estou dando, ela vai se desmembrar e formar um sindicato municipal, o Sindicato dos Engenheiros Civis de Sobral. E o outro sindicato estadual, ele vai continuar sendo o Sindicato Estadual dos Engenheiros Civis, só que com um buraco, certo? É porque em sala de aula eu costumo fazer uma pizza, certo? Imagine uma pizza sendo um círculo, tá? Tô grávida, né? Eu gosto de pensar em comida, né? Mas pensa assim, ó, um círculo, aí o sindicato estadual. Um pedaço desse círculo vai se desmembrar, que são os engenheiros civis de Sobral, que querem formar um sindicato próprio. Como é que vai ficar o Sindicato Estadual dos Engenheiros Civis do Ceará? Vai ficar englobando quase todo o estado do Ceará, menos aquele pedaço da pizza que foi retirado para formar um sindicato próprio municipal de Sobral, certo? E aí outros engenheiros civis, por exemplo, do Crato, querem também se desmembrar e formar um sindicato municipal próprio. Também vai precisar da votação da Assembleia Geral, dentre todos os integrantes da categoria do Crato, né? E aí, se for aprovado, vai haver o desmembramento e o Sindicato Estadual dos Engenheiros Civis vai ficar agora com 2 buracos. Não vai mais abranger Crato, não vai mais abranger Sobral. E aí, as negociações coletivas, os acordos, as convenções coletivas que esse sindicato estadual fizer, não vão abranger os integrantes da categoria de Crato e de Sobral, porque eles têm agora sindicatos próprios, certo? Acho que ficou claro aí, né? Se não tiver ficado, você me avisa que eu posso explicar de novo, né? Posso tirar suas dúvidas. Atenção, gente, nos artigos 570 a 577 da CLT, tem uma previsão, umas previsões aí sobre a formação de sindicatos, mas esses artigos são considerados não recepcionados pela Constituição de 88, certo? Isso aí são previsões muito antigas que demonstram a interferência do poder público na formação dos sindicatos. Por isso, né, em atenção à liberdade sindical, ao artigo 8º, inciso 1º, esses artigos são considerados não recepcionados, tá certo? E aí, o nosso modelo de unicidade sindical, ele é contrário ao chamado modelo da pluralidade sindical, que é um modelo que é possível mais de um sindicato dentro da mesma base territorial, por exemplo, dentro do mesmo município. Então, poderia haver 2 ou mais sindicatos de professores em Fortaleza. Por que é bom a pluralidade sindical, gente? Por conta da concorrência, certo? Você sabe, gente, que quanto mais concorrência, mais, por exemplo, as empresas, né? Havendo concorrência, as empresas podem lutar por melhores serviços, certo? Para tentar conquistar os seus clientes, né? Assim, num modelo de monopólio, não existe a preocupação com concorrência, certo? E aí pode ser que o sindicato, no modelo de unicidade, que é o nosso, não tenha tanto interesse
em lutar por melhores condições para esses empregados, para esses integrantes da categoria, porque ele é o único sindicato que existe, certo? Tipo, o empregado, ele não tem a opção, se ele não gostar desse sindicato, no modelo de unicidade sindical, ou ele não se filia, e aí ele não fica filiado a nenhum sindicato, ou ele é obrigado a se filiar àquele único sindicato que tem da categoria dele naquele município. Então, o modelo de unicidade, ele deixa muito preso, porque a existência de um monopólio pode prejudicar na luta dos interesses daquela categoria. Pode ser que o sindicato relaxe, pode ser que o sindicato não tenha uma boa gestão, pode ser que o sindicato seja corrupto, né? Então, é complicado. E aí, se você, empregado, não gosta daquela gestão daquele sindicato, você é obrigado a aceitar que você não pode ir para outro, não tem concorrência, né? Então, o modelo de unicidade, ele é criticado por conta disso. Já o modelo de pluralidade, que é um modelo que afirma a liberdade sindical, né, e tudo, é possível ter mais de um sindicato. Então, se eu não gosto do sindicato X, dos professores daqui de Fortaleza, eu vou para o sindicato Y, eu vou para o sindicato A, vou para o sindicato B. Quer dizer, num modelo de concorrência, vai haver uma preocupação maior para que os sindicatos lutem por melhores serviços, por melhores condições para os seus integrantes da categoria, porque assim eles vão conseguir, né, mais filiados, enfim, vão conseguir fazer uma luta mais efetiva pelas condições de trabalho, enfim. Então, o modelo de pluralidade é um modelo que é mais, digamos assim, condizente com a liberdade sindical plena, mas não é o modelo adotado aqui no Brasil. Como eu disse, o modelo aqui do Brasil é o da unicidade, tá certo? Mas em vários países já se adota a pluralidade sindical. Inclusive, a Convenção número 87 da OIT é a principal convenção sobre direito coletivo do trabalho a nível internacional e é uma convenção que coloca, né, que estabelece a pluralidade sindical como modelo a ser seguido. Mas o Brasil não é adepto dessa Convenção 87, tá? Por isso que se diz que o Brasil ainda mantém uma estrutura corporativista. Um dos exemplos dessa manutenção dessa estrutura corporativista e que não tem a liberdade sindical plena é justamente a manutenção do modelo de unicidade sindical, que é bastante antigo aqui na nossa história, né? Desde a década de 30 a gente tem um modelo de unicidade, passou por um curto período de pluralidade, mas ainda assim era limitado a 3 sindicatos, enfim, e havia uma interferência do Estado na organização desses sindicatos. O fato é que, ao longo da história, a gente tem a manutenção da unicidade sindical. Isso não foi retirado na Constituição de 88, teria sido, né, uma boa oportunidade de retirar, mas não foi retirado. E a reforma trabalhista também de 2017 manteve esse modelo de unicidade, tá? Que é também uma crítica que é possível fazer a essa reforma. E aí alguns autores, então a gente já viu aqui a diferença entre unicidade e pluralidade sindical, e alguns autores fazem a diferença entre unicidade e unidade sindical. Unicidade é esse modelo obrigatório de só poder ter um sindicato representante de categoria profissional ou econômica por base territorial. E a unidade seria a possibilidade de ter mais, né? A unidade sindical é dentro do modelo de pluralidade sindical, e que naquele município só tem um sindicato, sei lá, dos contadores. Mas é porque ninguém criou outro. Pode-se criar outro, mas simplesmente um sindicato lá é suficiente, ninguém quis criar outro e só tem um. Pronto. Aí é respeitada a unidade sindical. Só tem um sindicato naquele município, mas respeitada a possibilidade de ser criado outro. Isso não acontece aqui no Brasil. A unidade sindical, que é essa possibilidade de só ter um sindicato por base territorial, mas por liberdade de escolha daqueles integrantes daquela categoria, daquele município, isso se coaduna com um modelo de pluralidade, tá? É possível depois criar um outro sindicato dentro daquele mesmo município. Na unicidade, que é o modelo adotado pelo Brasil, existe uma obrigatoriedade, né, de manutenção daquele sindicato naquela base territorial como única opção de filiação do sindicato. Tá certo, gente? E aí, só para a gente terminar essa nota de aula, o item C vem falar da liberdade de administração, o artigo 8º, parágrafo 1º,
da nossa Constituição estabelece que os sindicatos têm liberdade na sua organização, na sua administração interna, devendo ser respeitado o princípio da democracia sindical interna para aprovação de suas principais decisões, né? Deve haver a votação em Assembleia Geral, deve haver transparência, fiscalização da atividade dos sindicatos, certo? E os sindicatos também têm liberdade no exercício de suas funções, sendo obrigatória a participação dos sindicatos de empregados, né, do sindicato de categoria profissional, nas negociações coletivas, tá certo? Toda negociação coletiva ou acordo ou convenção coletiva de trabalho vai ter que ter a participação dos sindicatos dos empregados, certo, gente? Então, isso era o que eu tinha a falar na aula de hoje. Na próxima aula a gente continua a falar ainda dessa organização, dessa estrutura sindical, tá certo? Boa tarde.